Então, eu queria agradecer muito a Maristela, porque acho que ela tem um ótimo trabalho. Ela mostra para a gente que, mesmo depois de uma formação, dá para fazer uma segunda. A Maristela ela já era diretora de escola, se não me engano. E quando ela acabou a direção da escola, que ela resolveu fazer arquitetura, então mostra para a gente que, com força de vontade, com querer, a gente faz qualquer coisa nessa vida. Então, eu queria agradecer muito ela por essa palavra de já tarde, compartilhar um pouco com a gente o conhecimento, um pouco da história de um projeto dessa escala. E agradecer também, acho que eu vi a Sônia já aqui, agradecer também a Dani, e dar a palavra para a Dani, e agradecer depois aos alunos aqui que estão já presentes. Obrigada, Diego. Bom, a gente já está na nossa 11ª palestra, né, e hoje a gente vai conversar com a Maristela Bride, que é uma super arquiteta lá do Rio de Janeiro. Não sabia dessa formação. Muito legal, muito bom mesmo. E aí a Maristela vai apresentar o projeto, que é uma casa super conhecida, já tem algum material, né, no YouTube também, sobre o projeto, e é muito incrível, porque a gente pode ver como realmente, quando a gente quer projetar e pensar com sustentabilidade, a gente consegue. Eu estou fazendo uma casa em Vinhedo também, está construindo agora, que também tem vários parâmetros, a gente usa uma metodologia bem legal também para a sustentabilidade. Eu acho que é um caminho que a gente precisa seguir, todo mundo, né? Acho que o Covid está aí para mostrar para a gente que o planeta precisa mesmo da gente. Eu acho que o papel importante da arquitetura, da nossa formação, dos nossos alunos, é também começar a olhar para isso. Então, eu queria agradecer muito a Maristela, é muito importante, acho, esse assunto nesse momento, principalmente, sempre foi, mas agora mais, e a Sônia também pela presença, e o Diego pela organização dessas palestras todas. Obrigada, gente. Posso começar, então? Pode ser, querido. Dá para me ouvir bem? Sônia e Maristela, então eu estou gravando a palestra, tá? Só para pedir para vocês me autorizarem de novo. Depois eu vou fazer edição para tirar os detalhes que a Sônia e a Maristela pediram, mas só para vocês me autorizarem, então, a gravação. Ok. Autorizado com as restrições que a gente passou só, né? Tá? Tá ótimo, obrigada, viu? Imagina. Boa tarde, Diego, boa tarde, Dani, pessoal que está assistindo a gente aí hoje. Eu falo assim que uma forma de você aprender é você entrar dentro da casa dos outros, né? E eu aprendi muito mesmo, entrando em casas para fazer arquitetura. O Diego já me apresentou, então, que eu comecei a ser arquiteta após os 45 anos de idade, fazendo uma faculdade noturna, a distância de 100 quilômetros daqui, e ao mesmo tempo dirigindo uma escola com mais de 1.000 alunos. Então, isso eu espero que sirva para vocês. O meu maior sonho seria ter feito arquitetura na idade após, logo saindo do ensino médio, já fazer arquitetura, fazer a convivência dentro da universidade. Isso eu acho que me fez falta, tá? Mas, mesmo assim, a gente vai aprendendo bastante coisa, aprendendo, inclusive, com as pessoas que a gente acha que sabe menos. A gente aprende sempre, sempre muita coisa. Bom, eu vou apresentar para vocês a casa da Sônia. A Sônia, esse projeto, ele foi feito por mim e pelo Fábio. Com detalhamento, depois, mais tarde, a gente teve o detalhamento da Lígia Cury, e a Lígia também fez uma complementação na casa, que a gente vai apresentar também, que é a edícula, além de todo o detalhamento dela, né? E o paisagismo pelo Paco Alvarez. Então, vocês percebam, assim, que nada é feito sozinho. O conjunto do trabalho de todos fez a diferença nessa casa aqui, tá? Deixa eu ver que eu estou indo para o lado errado aqui. Aqui. Tá. Os nossos clientes, então, a Sônia Bride e o Paulo Zero. A Sônia e o Paulo, eles moraram muitos anos fora do Brasil.
E nesse período que eles ficaram fora, eles moraram muito nos Estados Unidos, China, ficaram um tempo, 2 anos na China, 2 anos na França, né? E quando eles voltaram para o Brasil, sempre morando em apartamentos, né? Eles gostariam de morar numa casa, queriam uma casa, e que a casa fosse do jeitinho que a Sônia pensava, assim, né? De uma forma mais... Uma casa que fosse para compartilhar com toda a família, né? Ela pediu para a gente, o que ela pediu na época que eu lembro, ela falou assim, olha, Maristela, eu gosto de casas modernas, tá? E nos chamou no Rio de Janeiro para conhecer o terreno, onde ela teria a possibilidade de comprar ainda, né? E ela tinha outros terrenos também em vista dentro do mesmo condomínio. Esse terreno, aqui vocês vão ver que tem publicações, depois vocês podem publicar, verificar na internet, vocês vão achar que já saiu na Casa das Estrelas da Angélica, na revista Vogue, na Casa Brasileira GNT, vocês podem assistir via YouTube, tá? Ela já tem toda a reportagem lá, tá? Então, essa casa para ser construída no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, uma cidade com bastante relevo, né? E muita praia, uma beleza natural maravilhosa, né? Para qualquer lado que você olhe, você vê coisas muito bonitas, né? E próximo da praia, ele não está muito longe, fica próximo à Barra da Tijuca, e essa casa, ela foi implantada num condomínio, né? Aqui para vocês terem uma noção da vegetação tropical, o clima do Rio de Janeiro, um clima quente, úmido, né? Mas tem muito vento também, tá? Então, aqui vocês vão verificando a implantação da casa nesse ponto aqui e a Pedra da Gávea aqui em cima, tá? Num ponto bem alto aqui, tá? Esse foi uma das coisas que a gente verificou lá. Aqui uma imagem geral do condomínio, para vocês verificarem a vegetação, como vai ficando a partir do momento da ocupação. E a preocupação da Sônia e do Paulo Zero sempre foi a natureza, a preservação da natureza. Essa é uma bandeira que eles carregam já há muito tempo, né? O trabalho deles, inclusive, reflete muito isso. Eu admiro muito o trabalho deles. E ele reflete bastante a questão de preservar tudo na natureza. Não só a vegetação, como vocês vão verificar depois mais coisas, né? Aqui nessa primeira imagem, vocês podem verificar como que o relevo se dá nessa imagem topográfica aqui, né? A casa, o terreno está nesse vermelho aqui, e como existe um relevo bem acentuado para cima da casa. Então, do início do terreno que se dá, aqui já é uma imagem do terreno, tá? Nesse verde todo é a área de preservação. E isso foi uma das coisas que a gente viu no terreno. Ele tem um aclive bem acentuado do ponto mais baixo, que seria aqui na área de preservação. Aqui na área de preservação, nesse pontinho aqui mais baixo, até a cota 10 aqui, e aqui nesse ponto mais alto aqui do terreno, é a cota 22. Então, ele tem um aclive bem acentuado no próprio terreno. E isso foi um questionamento que a Sônia fez na época para nós. Ó, se vocês podemos ver outro terreno, né? Só que o que trouxe encantamento para nós, tanto para a Sônia como o Paulo Zero, o Fábio que estava junto na época, foi justamente essa questão dessa área de preservação. Porque o terreno, ele tem um aclive vindo para cá, e ao mesmo, aqui, ó, esse ponto é mais alto, né? Ele tem da rua, ele tem um aclive para o lado esquerdo, e ao mesmo tempo um declive para o lado direito, em direção à área de preservação. Então, isso já tinha na época alguma vegetação, aliás, tinha vegetação já nesse terreno aqui bastante, mas aqui tinha umas vegetações. O pessoal que construiu na lateral ali, construiu muito próximo à área de preservação. E o terreno, ele passa nessa linha preta fina aqui, ó. Então, você não te pertence, mas visualmente, para quem está no terreno, pertence, toda essa área de preservação pertence para quem está no terreno, tá? Então, se você faz conservação dessa parte aqui,
você vai ter cada vez mais uma beleza maior no teu projeto, na tua casa, né? O terreno de 1.486 metros quadrados, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, essa foto foi tirada do dia que a gente visitou o terreno. Aqui eu fiz uma flechinha aqui mostrando que passa um riacho aqui. Ele vem lá de cima das montanhas lá e vai descendo e passa aqui, depois ele é tubulado em direção ao mar, tá? Aqui, o que enxerga aqui atrás, aqui é uma piscina, alguma casinha de alguma coisa atrás aí do terreno virado para outra rua, né? Então, o declive nesse ponto é bem alto, tá? Para poder fazer um projeto e fazer uma construção no Rio de Janeiro, existem várias exigências da Rio Água, que é o levantamento topográfico, e um dos mais importantes aqui também que eles consideram é o levantamento da cobertura vegetal que tem no terreno. Então, eles fizeram aqui e mostraram que tinha desde árvores exóticas, árvores nativas, né? E os tipos, e quais eram os nomes vulgares e os científicos de cada árvore, tá? Nesse levantamento que eles fizeram, tinha 44 árvores. Eles autorizaram tirar 13 e a Sônia tirou só 11. Então, ela preservou mais ainda. E o bacana, depois do pós-ocupação, no paisagismo, eles plantaram mais de 150 espécies de palmeiras e outras árvores, tipo palmulato, que é uma árvore que é bem alta, fina e que tem uma copa mais no alto, né? Para deixar limpo o espaço e, ao mesmo tempo, proteger, formar essa vegetação, né? E foi o que fez a diferença na casa. Quando você faz, eu não sei com vocês, mas quando a gente faz um projeto que a gente está fazendo, faz a apresentação para o cliente, ele aprova, você começa a fazer a maquete eletrônica. No momento que você faz a maquete eletrônica, você vai olhando e parece assim uma coisa muito fria. E a gente costuma fazer um pouco de paisagismo naquilo que a gente faz, com pouca coisa, só para embelezar. Mas é como se você colocasse alma na casa. Ela aparece com vida, né? E é isso que vai fazendo a diferença no pós-ocupação, quando você tem a vegetação toda em redor da casa, né? Esse bambuzal aqui, pode ver ali embaixo é a rua, dá para ver o carro aqui aqui embaixo, né? É um dos pontos mais baixos, a cota 10 aqui, tá? Esse bambuzal, ele é preservado. Atrás do bambuzal, forma uma esquina, ali já tem uma casa atrás. Então, para vocês verificarem que a vegetação, ela cria uma barreira natural de visibilidade. Você cria uma barreira natural de privacidade no seu projeto, na sua moradia, né? E isso foi uma das coisas que a gente sempre pensa muito, que a pessoa tenha privacidade dentro do seu próprio terreno, da sua própria casa, né? E daí o partido arquitetônico, ele foi feito da seguinte forma. Até eu lembro nesse dia, a gente tinha visitado o terreno, e o menino que fez o projeto junto comigo, ele estava sentado, observando da outra casa que a Sônia morava, ele falou assim, já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma câmera fotográfica virada para a Pedra da Gávea. Então, a partir disso aí, foi o nosso partido, tá? O partido arquitetônico foi em relação à Pedra da Gávea. Então, você pode ver que a casa, ela até forma um ângulo nela para visualizar. Isso depois ele foi deformado um pouco, para ajustar no terreno, né? Mas a visão, a gente consegue visualizar a Pedra da Gávea por vários pontos da casa mesmo, tá? Quando a gente conversou, uma das coisas que a Sônia falou para nós foi o seguinte: a casa que ela morava também foi uma aula para mim, eu achei maravilhosa. Era uma casa num condomínio próximo ali, e essa casa era uma casa de concreto armado. Então, as casas de concreto armado, elas te dão mais liberdade, não tem necessidade de ter tantos pilares, né? Por causa do estilo de laje que eles colocam, tudo. E era uma casa de concreto armado, que as paredes vinham até a divisa nas laterais, né? E uma casa ampla, uma casa, assim, gostosa. Eu fui nessa casa,
uma casa muito bacana, e ela tinha, assim, ó, essa parede aqui era tudo vidro, a sala de estar era aqui, e tudo isso tinha uma visão para o fundo. E aqui com espaços de jardim, isso aqui era jardim, e espaços abertos da casa, bem próprio para o clima do Rio de Janeiro. E uma das regras, uma das coisas que assim, a gente achou bastante bacana, e a Sônia gostava também, é você ter bastante essa questão. Não é só quando você faz alguma coisa pública, que é público, né? Dentro da nossa própria casa, nós temos o público e o privado também, né? E esse fluxo que existia nessa casa era bem, para mim, ele tinha sido uma coisa muito diferente que eu tinha visto, né? Mas ele tinha, assim, um acesso por uma escada para o andar superior, por uma escada bem na frente da casa, né? Que era o acesso social. Ele dava para uma sala de TV aqui em cima, né? E daí aqui ele dividia para os quartos, né? E para passar para as 3 suítes no fundo, ele passava por um corredor. Na época, a Sônia até montou uma biblioteca dela nesse corredor, né? No corredor largo, né? E a biblioteca dela ficava aqui. E tinha um outro acesso para o andar superior pelos fundos, que era o acesso de serviço. Então, quando ela tinha visitas na casa, as pessoas que ajudavam, os colaboradores dela, eles se movimentavam na casa e ninguém percebia, porque eles usavam acesso social. Enquanto o pessoal descia para tomar café e coisa e tal, eles subiam para fazer a arrumação nos quartos, né? E a lavanderia ficava aqui, chegando na parte de cima, aqui entrava para o acesso dos quartos, e aqui vinha para a lavanderia, que ficava praticamente indo em direção à frente da casa. Então, esse foi o partido também, junto com a questão da Pedra da Gávea, né? A gente vê dessa casa o que ela tinha gostado muito, e daí levar isso aí para uma outra casa que ficou completamente diferente, mas ficou muito igual. Engraçado, né? Ficar diferente, mas ficar igual, né? Então, a gente fez a implantação da casa aqui. Foi preservado muitas árvores, né? E depois, vocês vão ver nas imagens mais para frente, essa vegetação, como que ela foi se dando com o tempo, tá? A implantação, ela foi feita nesse sentido aqui, e essa parte de baixo aqui, o deck e a piscina, que dá para visualizar. Vejam que aqui nessa parte aqui, não aparece, porque não foi projeto nosso, a edícula, que foi feita depois, no decorrer da construção da casa, eles acharam necessário, porque a gente tinha feito uma churrasqueira na parte, aqui na parte do terraço, aqui de frente para a piscina. Foi feito churrasqueira, depois a Sônia pensou em fazer aquela churrasqueira americana e coisa e tal. No final, decidiram fazer uma edícula mais na parte mais alta também, né? Então, aqui a área de preservação aqui embaixo, a casa toda ficou de frente para a área de preservação. Então, isso deu muita privacidade, porque ficou um espaço bem aberto, e quem passa na rua aqui não consegue visualizar a área da piscina, pela altura que ela se encontra. Aqui, essa cota da garagem, eu falei para vocês que lá embaixo, na área de preservação, no início da área da preservação, é a cota 10, né? Na cota 16, mais ou menos, é onde ficou a garagem, depósitos, as cisternas, né? Aqui embaixo do deck da piscina tem uma academia que eles usam diariamente, né? A casa de máquinas, ficou tudo no subsolo e nessa cota, que é essa cota 16. A garagem só fica mais à vista, né? Aqui, já no térreo, onde fica localizado suíte, fica uma suíte para poder... A Sônia sempre recebe muita visita, né? Tanto de todo... principalmente as visitas que são a minha mãe, a sogra dela, a dona Leilá, né? Então, eles aproveitam para ficar numa suíte sem a necessidade de subir escadas, né? Então, por isso que ficou uma suíte no térreo. E o restante tirando aqui, colocando a área de serviços aqui nessa lateral direita aqui, o restante ficou um espaço muito aberto.
a integração dos espaços para o dia a dia do uso do casal e quando recebem visitas, né? As pessoas nunca ficam separadas, todas elas ficam no mesmo espaço. Desculpa aqui que eu voltei aqui, tá? Então, quem está cozinhando aqui na cozinha tem uma janela grande que visualiza a piscina, visualiza esse espaço, esse terraço, né? Quem está na sala de jantar tem uma visão do fundo da casa e visualiza a frente e, ao mesmo tempo, visualiza a área de preservação que está aqui. Na verdade, a casa inteira, ela se tornou uma área de contemplação da natureza. Eu não posso dizer que não tem um ambiente que você não abra a janela, abra uma porta, que você não veja a natureza exuberante que foi colocada nesse espaço, preservada e depois ela ampliada, né? E o andar superior, que ficaram as suítes, e aqui, nesse espaço, aqui a escada social, chegando numa sala de TV como a outra. A similaridade da casa foi isso, se chegar numa sala de televisão, distribuir para a suíte e para as outras aqui, passando por um corredor grande onde ficou a biblioteca dela. E aqui, quando a Lígia ajudou a fazer o detalhamento, a Sônia contratou a Lígia Cury, uma arquiteta maravilhosa, muito querida também, lá do Rio de Janeiro, para fazer o detalhamento da casa. Algumas coisinhas a gente foi adaptando junto com as ideias da Lígia também, né? Então, essa parte aqui foi recuada, e um corredor, que era para ser um corredor de 2 metros e pouquinho, se transformou numa galeria, praticamente, né? Com as estantes de livros todas, né? E tudo isso aqui pode, com o sol, com a fachada oeste no fundo, né? Então, todos os ambientes do superior ficaram protegidos pela escada, por essa circulação grande que se tornou biblioteca, uma galeria, né? E pelas escadas e o jardim que dá no fundo dos banheiros aqui. Então, a casa toda ela tem uma ventilação cruzada muito boa. Isso faz a sustentabilidade da casa também, não é só o que você coloca depois, né? Você ter essa iluminação natural da casa, que ficou maravilhosa, e a ventilação cruzada na casa toda, que o ar-condicionado só é ligado em momentos de extremo calor mesmo no Rio. A cobertura, ficou uma cobertura com mais de 290 metros quadrados, né? E toda a cobertura foi usada para sustentabilidade também. Aqui estão todas as placas fotovoltaicas para a produção da energia solar e placas, aqui tem os compartimentos das caixas da água com os boilers, né? E tem também as placas de aquecedor solar. Então, ela tem essa parte da sustentabilidade aí. Aqui, para vocês terem uma ideia mais ou menos no corte, como que ficou o acesso, né? Como que o terreno se deu, como que é a elevação desse terreno, né? Que é muito alto mesmo. Partindo da rua aqui, chegando na garagem aqui, né? Na época, a gente até aparece aqui, continua aparecendo, a gente tinha projetado até uns pilares, mas depois foi decidido fazer um balanço, e esse balanço, ele tem em torno de 8 metros de balanço na casa, né? É o que deixou a casa também maravilhosa por isso, né? Aqui um outro corte, para vocês terem, aqui em direção ao deck da piscina, aqui, né? E aqui, o nível 10, aqui embaixo, onde passa o riacho, né? Então, para vocês terem uma ideia de como esse declive da casa para o riacho, ele se torna bastante alto aqui, né? Bastante elevado. A cota fica bem... A casa iniciou na cota 16, mais ou menos, né? E aqui, para vocês terem uma ideia, aqui no fundo da casa, o nível 22 aqui, ó, quase com um pouquinho abaixo do segundo piso, né? Outro corte aqui para ter uma ideia. Outro. Aqui embaixo do deck da piscina, a casa de máquinas e aqui a academia. Elevação da rua, como que se dá o acesso aqui, ó, da rua, como se dá o acesso para a garagem, né?
fica uma rampa que ela teve que ficar um pouco enviesada para vencer a altura ali, né? Aqui é o que eu falei para vocês, que naquele espaço ficou a edícula. Eu achei assim que a Lígia fez um projeto maravilhoso. Ela pegou o balanço da casa, que ele forma um ângulo bem acentuado, né? Lá em cima da garagem, e daí, disso aí, ela fez a edícula. E ficou assim, uma edícula em balanço também. Acho que eu vou ter uma imagem que vocês vão ver também, o balanço da edícula aqui. E que da edícula se tornou também um lugar de contemplação, inclusive, além da vegetação, um lugar de contemplação da casa. Aqui, ó, uma vista da edícula para casa. E lá atrás, a Pedra da Gávea. O Paco Alvarez é um menino que, na época, ele estava iniciando também aqui no Brasil, e hoje ele mora no México. Ele trabalhou com a Sônia, junto com a Sônia, e vocês podem verificar isso aí depois, no Casas Brasileiras. Tem uma fala do Paco, é bem interessante vocês assistirem o vídeo do Casas Brasileiras. Aqui, para vocês terem uma ideia, nessa imagem, logo que a casa ficou pronta. E aqui, já anos depois, como que a casa está com a vegetação já bem mais exuberante do que tinha antes. Havia sido plantado toda a vegetação do paisagismo, né? Essa árvore aqui foi uma das que tiveram que cortar, porque ela estava morta já, né? Dessas 13 que a Sônia cortou, das 13 que ela tinha autorização para cortar, tinha 2 que já estavam mortas, tá? Então, praticamente, ela não cortou, né? Cortou 11. Então, e ainda ela preservou uma, que eu vou voltar lá no início para vocês perceberem, que a árvore que ela preservou poderia ter arrancado, mas ficou maravilhoso. Fez um bico aqui na garagem, ó, para preservar essa árvore aqui, ó. Hoje a vegetação aqui está bem mais exuberante também, tá? Depois a gente vê voltando lá para trás, então. A importância de preservar, né? Aqui uma visão para vocês terem aqui do telhado, né? As placas fotovoltaicas e as placas de aquecedor solar, né? Ela produz 1.200 quilowatts de energia e as cisternas de captação da água da chuva do telhado aqui, a Sônia tem cisterna para 30 mil litros de água de reuso, que é usada nos jardins, aqui acho que eu até marquei aqui, ó, no subsolo, ela tem no subsolo e tem fora, no jardim também ela tem cisternas, né? Então usa para regar plantas do jardim, ela tem uma horta, que depois ela pode até falar para vocês dessa horta aqui, os espelhos da água, a limpeza externa da casa e as descargas do banheiro. Você já viu como é importante isso? Eu, quando diretora de escola, eu sempre questionei, e é muito difícil quando você trabalha numa escola pública, você ter recursos para fazer aquilo que você pensa que quer fazer para o bem da escola e também da comunidade, né? Você imagina se os nossos governos, eles investissem maciçamente nas placas solares para produzir energia que a escola vai gastar, e na captação de água da chuva dos telhados das escolas, que geralmente são imensos, né? E que eu digo que 90% da água utilizada nas escolas é para a limpeza da escola e para os banheiros. O custo que isso aí ia tirar do dinheiro público que poderia ser investido em melhor educação, né? Então, eu sempre me questiono muito sobre isso. Quando vejo pessoas que podem fazer, ter essa atitude, você não precisa fazer. Você pode pensar para o público, você pode pensar para a questão de humanidade até, né? Mas você pode fazer na sua casa. E, às vezes, com pouco recurso, alguma coisa simples, uma caixa d'água que você recolhe a água e depois joga no jardim, né? Tem um monte de coisas que você pode fazer no seu dia a dia para fazer essa preservação. E, olha, pasmem, a Sônia faz todas elas. E eu acho assim, eu admiro muito, porque ela poderia simplesmente dizer, ó,
tô nem aí, né? Eu tô resolvendo o meu problema, os outros que se lixem, né? Mas não é assim que a gente deve pensar. Nem nós, como arquitetos, quando a gente está nessa posição de arquiteto, que pode, até no briefing com o cliente, você colocar da tua reciclagem de lixo, daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Que são pequenos atos do dia a dia que todo mundo faz, que a gente vai ajudar a preservar para nossos amanhãs, para a humanidade, para sobreviver nesse mundo aqui. Aqui eu coloquei umas fotos para vocês terem uma ideia da integração da natureza de dentro da casa. Como os ambientes eles se integram entre eles, os ambientes internos com o fora da casa se integram, e como essa visualização ela dá uma paz que se torna assim, você imagine, o maior sonho de qualquer pessoa que mora numa cidade grande, que mora em apartamento, é para ir num lugar onde tem a vegetação, onde tem a natureza, né? A Sônia tem tudo isso na casa dela. Aqui, ó, isso aqui é da sala de jantar, essa foto. Quem está olhando da sala de jantar para os fundos da casa. Aqui também, ó, sala de jantar aqui do lado, né? Aqui é um acesso principal que vem pela garagem, uma rampa que vem por trás da casa. Então, quando chega alguém, um carrinho de compras, ou alguém que não pode subir escadas, né? Que tem uma escada bem íngreme na parte saindo da garagem direto no deck da piscina, né? E aqui por trás é uma rampa mais suave, né? Que traz para entrar na sala, na porta principal da sala, que seria essa nos fundos da casa. Olha que interessante, né? Toda a casa se abre para o terraço aqui, né? Mas o acesso dela se dá pelos fundos aqui. E dá para ver o acesso para o superior, né? Aqui, para quem está no terraço, em cima da garagem, visualizando a sala. Aqui na lateral você enxerga uma parte da piscina e a vegetação que tem ao redor. Aqui outra imagem que dá para ver a integração dos ambientes, como ele ficou. Se tem alguém na sala, tem alguém na sala de jantar, tem alguém na janela da cozinha, que geralmente tem alguém cozinhando, o resto está todo mundo na janela da cozinha conversando com quem está cozinhando. É muito legal. É assim, uma união, eu falo assim, que tá todo mundo separado, mas está todo mundo junto ao mesmo tempo, né? Aqui a cozinha, ó, a janela da cozinha para os fundos e uma janela para o terraço aqui da piscina. Então, você não tem quem se esconda aqui atrás da casa. Todo mundo passa, todo mundo vê, né? Aqui uma vista da casa na fachada oeste. Esse brise aqui, ele é o brise que fica na escada de acesso de serviços, né? Então, ele não tem vidro, aqui fica sempre ventilado. Aí tem uma porta que já entra para suítes e para aquela área de acesso às suítes, que se tornou uma biblioteca, uma galeria, assim, né? E lá atrás, ó, vocês podem ver aqui, eu passo para lá, ó. Atrás do banheiro tem um jardim, olha. E toda essa parte aqui tem um muro, e quando a Sônia começou a construir a casa, já tinha o vizinho com a casa pronta. Enxergava toda a casa do vizinho. Hoje, a gente não vê que tem vizinho. A vegetação cresceu, eles usaram muitas palmeiras parecidas com essa aqui, né? E a copa dela já esconde o vizinho. E outras vegetações que são de um porte médio, então, ela foi formando uma cortina para toda a vizinhança que você não pode mais ver. Aqui nessa imagem, dá para você ver também, aqui nesse cantinho, que você visualiza um pouco do telhado da casa lá do outro lado. No início, a Sônia colocou uma rede e formou aquelas vegetações aéreas, tipo umas trepadeiras, assim, que elas fecharam a visão. Hoje já não enxerga mais o vizinho também. Aqui uma vista dessa galeria que eu falo para vocês, que é essa biblioteca, né? Então, aqui lá no fundo, a entrada pela escada de serviços, né? E toda a biblioteca ficou na orientação oeste, que para os livros também isso é muito bom, né? Evita até os livros ficarem cheirando e mofando, alguma coisa assim, né? Então, a casa, além de ser super ventilada, ela tem uma iluminação, assim, que você não precisa ter momento algum você ter luz acesa durante o dia, né?
Aqui uma outra vista, né? Indo para a sala principal, aqui da sala de TV na parte superior, né? Aqui, aquele brise na escada de serviços, e aqui a escada que dá acesso da garagem para o deck. A escada, a maioria ocupa essa aqui. Todo mundo chega, já vai chegando aqui, e já vai se enturmando, então é muito legal isso aí. Eu já falo assim, porque a família, né, a gente vai... uma vista da piscina e da vegetação aqui, essa fotografia é bem mais antiga, acho que é de 2014 essa fotografia aqui. Aliás, na maioria dessas fotos, né? Aqui, para vocês terem uma ideia do balanço em cima do terraço, que o terraço fica em cima da garagem. Então, aqui, aquele bico que eu falei antes dessa árvore aqui, que foi salva pela construção também, né? Aqui uma vista da rua. Então, a parte mais baixa, ela fica mais para baixo aqui onde estão localizados os bambus, que é a área de preservação. E aqui, toda a área de preservação, elas fizeram uma cortina para os vizinhos. Além de você ter essa integração, no Natal a gente estava lá, vinha miquinhos, aqueles miquinhos pequenos para comer ali perto da piscina. A Sônia viu tucano já lá, outros bichos que vocês podem perguntar para ela depois. Eles tiram muitas fotos de animais Essa semana eu vi o Pedrinho publicando um marrão, um sapo, não sei, tem um sapo martelo lá, que à noite ele parece que tem alguém martelando mesmo. A sensação que você tem é que você está num lugar deserto, só a casa ali, no meio do nada, no meio da vegetação. Tá. Eu vou colocar, Diego, antes de fechar aqui, eu vou colocar um vídeo que o Paulo Zero fez agora há pouco tempo, acho que ele até que publicou no Instagram esse vídeo aqui, tá? Olha aí, ó. Como está a vegetação hoje na casa? Se eu não me engano, foi teca, mas eu teria que... Vou pergunta para a Sônia. Coisa mais linda. Gente, é uma declaração de amor da natureza para os donos da casa, né? Vocês não acham? Ontem foi o Dia Internacional do Meio Ambiente, e eu acho que nada melhor do que representar isso. Vocês podem fazer umas perguntas para a Sônia, que a Sônia é super dentro da natureza, né? Então é isso aí, Diego. Obrigado, Maristela. Eu queria te agradecer. Acho que não tem como, parabéns mesmo. Acho que você conseguiu sintetizar muitas coisas com o trabalho. A primeira é que os alunos têm mais dificuldade, e a parte, acho, começa com
uma questão muito bela, que é a topografia. Você assentou a casa, né, de forma muito calma sobre o terreno, ela não chama, não rouba atenção, ela conversa, ela dialoga com o terreno. Então, isso para um terreno tão íngreme é muito chato. Eu acho que esse é o primeiro parabéns. O segundo é a gentileza urbana. Essa última foto que você mostra da rua, né, da subida, essa aqui, se a gente vê o portãozinho, mesmo no condomínio, dá vontade de puxar o trinco, subir, entrar. Ela é convidativa. Ela não é uma casa fechada. Né? Então, essa última foto que você mostrou para a gente, ela tem uma leveza muito... né? Isso aqui é típico. Você pôs Santa Catarina no Rio de Janeiro para mim. Eu vejo isso aqui em Blumenau, Gaspar, aquele pedacinho de Santa Catarina, do Vale Itajaí, eu enxergo um pouco ali. Aí, segundo, depois das aulas, a estrutura é uma aula, né, à parte, eu acho, com os balanços, como foi dado toda a relação estrutural desse projeto, para que ele se assente muito bem. E acho que essa sensibilidade, tanto sua quanto da Sônia, ao abrir esse rasgo na varanda, lembrou muito a Casa da Cascata, do Frank Lloyd Wright. Eu lembro que ele faz isso numa pérgola. Tanto uma pérgola que ele abraça, a árvore está até hoje lá, né? Eu acabei de pôr o link aqui para a gente ver. A árvore está até hoje lá, ele faz uma pérgola e abraça a árvore, não traça a pérgola. Então, essas são relações que eu acho que quando um bom arquiteto encontra um bom cliente, independente se seja o irmão ou não, mas encontra um bom cliente que tem as afinidades de bons trabalhos, isso só casa muito bem. Gostaria de novo de agradecer pela tua fala, Maristela. Acho que para todo mundo aqui, se você já viu os comentários, estão te dando parabéns, aqui as inspirações. E, de novo, agradeço por roubar um pouco do teu sábado para compartilhar o seu conhecimento com a gente. Obrigado, Maristela. Eu que agradeço e é uma oportunidade que eu gostaria sempre de ter quando alguém está mostrando alguma coisa que possa ajudar o outro a ficar Eu falo assim que a Sônia e o Paulo, para mim, eles são exemplos na família, desde a conservação do ambiente, porque a gente, na família, já tem uma educação. Eu reciclo há mais de 30 anos, e a Sônia, com certeza, também recicla há mais de 30 anos, lixo, e a gente quer que a natureza, a gente sempre foi uma família que foi educada para que a gente cuide daquilo que a gente tem, para que os outros possam usufruir também depois, né? E isso que faz a diferença para a gente tentar ser um pouco melhor, né? Para poder ajudar as pessoas para que o mundo seja um pouco melhor, né? Menos feroz que nem anda, né? Mas isso é bom. Mas eu agradeço muito a participação, espero que tenha colaborado com os alunos, agradeço a participação dos alunos, que também no sábado à tarde estão aí, né? Para aprender um pouco mais. Eu vi conhecidos aqui de Guaíra, né? O Diego, o Bonifácio aqui, a Mica, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês também. Agradeço, viu, Diego? Dani, muito obrigada também, foi um prazer conhecê-la. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom a gente conseguir ver projetos importantes. O Gabriel, você pode abrir o microfone? Ele queria fazer uma pergunta para você, Maristela. Gabriel, nosso aluno. Oi, eu posso. Certo. Boa tarde, Maristela. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Eu queria parabenizar primeiro pelo projeto. Achei muito interessante. Eu gostei bastante das ideias. E o que me encantou foi a parte cênica, sabe? O jeito que você construiu, pensou, e como se você estivesse lá, olhando e vendo a sensação que você estaria criando com aquele ambiente. Achei muito interessante. Em uns documentários que eu assisti sobre a casa, eu vi que a Sônia fala que ela é uma casa que traz muitas memórias, né? Por conta das viagens que ela faz e das lembranças que ela traz. Isso inclui móvel, inclui objetos que ficam em cima de bancadas, entre outros também. E é difícil você conseguir conversar uma cultura asiática, por exemplo, com uma cultura ocidental, né? E você falou assim, que a primeira coisa que ela te falou foi que ela gostava de casa moderna. E você deve fazer alguma, e quando assim, a gente pensa em casa moderna, a gente pensa na integração dela também com o móvel e com o revestimento. E eu queria saber se você teve alguma adaptação na sua arquitetura por isso, por ela gostar de colocar coisas de várias culturas dentro do mesmo ambiente, ou se foi fluindo com o projeto mesmo. Porque você olha as fotos, você vê que parece que foi projetado. Não tem nada demais, sabe? Não tem nada que rouba a cena.
e achei isso muito interessante. Eu queria saber se você fez alguma movimentação, tipo, alguma adaptação na arquitetura por isso. Não, nenhuma. Por incrível que pareça, a Sônia é uma arquiteta de interiores de primeira, tá? Ela tem o dom de colocar aquilo que ela compra tudo no lugar certo. Se vocês viram as imagens dos interiores ali das salas, ela tem obras de arte do sogro dela que eu acho fantástico. O pai do Paulo Zero fazia umas esculturas em metal com esmalte maravilhosas. A Sônia talvez possa até mostrar mais alguma coisa, mas aparece nas imagens aí. Mas foi toda a adaptação da Sônia. A Sônia que tem toda a participação dessa parte. A gente projetou e ela pegou os móveis dela e foi colocando no lugar. Então, assim, ficou muito a cara dela. Não tem, assim, dela, quando eu falo dela do Paulo, né? Porque o Paulo também participa disso, e o Paulo, ele sempre viaja, sempre estão juntos fazendo o mesmo trabalho. Então, essa parte de interiores, a Sônia, acho que é 100% dela, viu? Entendi. Muito obrigado pela explicação. Eu acho legal, Maristela e Gabriel, eu acho legal que a gente sempre fala muito aqui na faculdade que a arquitetura, quando ela é bem resolvida, ela já cria, né, essa recepção para a arquitetura de interiores. Você não precisa fazer grandes movimentos de interiores. Então, é muito legal. Eu trabalhei muito tempo em interiores em São Paulo, e eu tenho essa questão no meu projeto também, e tento levar isso para os alunos, de quando você resolve a arquitetura, você não precisa fazer grandes movimentos. E é legal quando o cliente consegue ocupar a casa dele, da forma dele, né, sem ser a forma que um profissional, de repente, indica. Nossa, isso eu acho que é o maior sucesso que a gente tem, assim, de conforto e aconchego dentro da nossa própria casa. Então, eu acho que isso é muito legal, muito importante. E eu acho também, Dani, que nós chegamos, eu e o Fábio chegamos nessa casa aí por causa dos clientes, né? Eu falo assim, quando a gente sabe ouvir bem o cliente, a gente consegue dar uma resposta. Por isso que o briefing é muito importante. Você conhecer o que o cliente gosta e aonde ele quer chegar, onde ele pode chegar também, né? Perfeito, muito bom. Vamos deixar a Sônia falar um pouco, Diego, da percepção dela como cliente, e aí depois a gente abre para as perguntas todas, para as duas, pode ser? Claro, pode ser. Sônia, pode ser? Quando você já está pronta para falar com a gente? Ana? Oi. Não, na verdade, eu não tenho nada a acrescentar, não. Acho que a Maristela disse muito o que é, né? O projeto, todas as conversas que a gente teve, a maneira como a gente conversou e como ela e Fábio pegaram o espírito, né? Que era o espírito da casa que a gente queria, para transformar isso numa casa de verdade. Acho que basicamente é isso. Muito legal, porque ela fala com muito carinho, né, de como você tem esse cuidado pela sustentabilidade, já se preocupa com isso há muito tempo, e isso é uma coisa que a gente tenta muito passar para os alunos. A gente está aqui em Limeira, no interior de São Paulo, a gente tem uma percepção, né, que as pessoas do interior talvez tenham um cuidado um pouco maior ou convivam um pouco mais com natureza e com sustentabilidade, e não é necessariamente isso. Então, não é necessariamente, né? Exatamente. Eu tenho visto assim muito no interior do Brasil, uma casa colada na outra, tudo concretado, as pessoas acham que a vegetação faz sujeira na casa e concreta tudo, impermeabiliza o solo, né? Essa questão da água não é só uma questão de economia, né? Se você impermeabiliza o solo, você tem a obrigação de recolher essa água para evitar contribuir para inundações.
E depois você vai soltando essa água aos poucos e vai mantendo, né, o solo úmido e tal. Então, assim, a falta de vegetação cria ondas de calor nas cidades, mesmo nas cidades pequenas. Aí você vê que a tempestade cai sempre em cima da cidade, não é do lado da cidade. Por que é em cima? É porque onde está o ar quente que acontece esse choque muito forte, né, de forças da natureza e que cai a tempestade. A outra coisa importante que, assim, antigamente era muito comum no interior as pessoas compostarem o seu lixo, hoje está cada vez mais raro, né? Você despacha tudo misturado, plástico com lixo orgânico e tudo. Então, uma coisa que a gente faz aqui em casa, a gente tem minhocário e joga lá, então, todo o lixo orgânico, e esse lixo orgânico vira adubo para as plantas, e as plantas adoram, né? Sim. E aquele humus que produz também, e não só alimenta as nossas plantas aqui, mas eu estou sempre doando uma garrafa de nutriente de planta para alguém que mora em apartamento e que está precisando de adubo, né? E quando você pensa nisso, assim, é menos lixo que vai lá para o lixão, que você não tem certeza como é que está sendo tratado esse lixo. É menos combustível, porque todo o lixo que eu deixo de mandar é mais espaço que sobra no caminhão para botar outros lixos, né? Então, menos viagens que o caminhão vai fazer gastando combustível, jogando sujeira no ar e tal. Então, eu acho assim, tudo tem... Agora eu comprei uma coisa, meu novo xodozinho na casa é uma picadeira. Porque aí quando a gente recolhe as folhas, me incomodava muito aquilo de recolher aquele monte de folhas caídas no jardim e botar dentro de saco plástico para mandar embora. Agora a gente passa tudo na picadeira e joga de volta no jardim. Na horta, dentro dos vasos, dentro de tudo. Então, aquilo se decompõe, vira adubo e a gente né, e continua dentro do jardim, digamos assim, né? Aqui, então, nada mais se perde, tudo se transforma. Ai, que legal, não conhecia a picadeira. Então, eu comecei a minha primeira cisterna dentro de um apartamento, e não era um apartamento grande. As pessoas realmente têm essa percepção que é difícil, né? Que tudo é complicado e a gente não tem tempo. Mas eu comecei a minha composteira dentro do apartamento. Hoje eu moro numa casa, ela continua aqui comigo, as mesmas minhocas estão aqui comigo, se renovaram. Mas eu também tenho um monte de garrafa guardada, eu tenho que doar também, porque a gente usa nas nossas plantas. Né? Igual a energia fotovoltaica, que a gente coloca, aplica e sobra, a gente pode devolver, né? Então, se realmente a gente tivesse mais sentido do governo para reduzir esse imposto, alguma coisa assim, a gente acho que veria mais essas também atitudes. Que é uma pergunta até que eu queria fazer para vocês duas. Em questão de manutenção, como é que vocês enxergam isso? Porque em casas pequenas, acaba ficando esse dilema, né, de que a manutenção vai ser muito trabalhosa e a gente não vai dar conta e não tem tempo. Como é que funciona a manutenção disso? Porque muita coisa é natural, igual você falou, você vai lá, você pica e a própria folha volta, mas como é que funciona isso? É muito complexo? Você precisa de muita gente para ajudar? Não, eu tenho um ritmo de vida que não me permite estar em casa o tempo todo, viajo muito, né? Então, eu e Paulo, então a gente tem um caseiro que ajuda a cuidar do jardim e tal, né? Teria que ter de qualquer maneira, com composteira, sem composteira, com picadeira, sem picadeira, com ou não o reaproveitamento da água da chuva. A cisterna da água da chuva não dá trabalho nenhum. São 2 caixas d'água de 10 mil litros enterradas, interligadas por baixo, foi feito um cano ligando uma a outra, feito uma impermeabilização e tal, uma bombinha sapo ali dentro, e essa cisterna, dessa cisterna, a água, a gente só joga pastilha de cloro, uma vez a cada 2 semanas, uma pastilhinha pequenininha, que é para evitar que crie bicho e tal, mas ela é tapada de qualquer maneira, ela fica trancada, né?
Então, assim, não dá trabalho nenhum. Uma vez por ano, quando dá uma seca grande, porque uma vez por ano, pelo menos, a gente tem uma seca grande aqui no Rio, que fica 30 dias sem chover e tal. Aí acaba a água, a gente aproveita para limpar essa cisterna, porque às vezes vai um pouquinho assim aquela areiazinha que vai se acumulando no fundo, porque ela, apesar da gente limpar sempre a laje, tentar deixar a laje sempre limpa, para não criar essa terrinha, né, de decomposição de folhas, a gente está no meio do mato aqui, então vai folha, acaba indo alguma coisinha para dentro da cisterna, tem uma redinha, tipo essas redinhas de mosquiteiro que a gente usa como filtrinho, que vai lá, limpa de vez em quando. Então, uma vez por ano, quando dá uma seca grande, a gente aspira com um aspirador da piscina, aquele aspirador de água da piscina, a gente aspira ali a cisterna, limpa e pronto. Como a gente não usa essa água para beber, não usa para tomar banho, não usa para lavar roupa, não manuseia muito essa água, assim, o cloro resolve todo o nosse problema. Pra você ter uma ideia, né, a casa é grande, a gente sempre tem bastante gente e tal. A minha conta da água é R$100, 120. Já foi menor, mas é que a água está muito cara mesmo. Então, assim, quando você pensa economicamente, também é um bom negócio. Você prevê a produção de energia fotovoltaica no projeto de uma casa é um bom negócio. Você paga 5, recebe 25. Quem é que não acha que essa conta é boa? Em 5 anos, o sistema se paga e você gera energia durante 25 anos. Não tem manutenção nenhuma. Uma vez a cada 3, 4 meses, dá uma lavadinha nas placas só com uma esponjinha e água, não vai nem sabão. Então, assim, economicamente, faz todo sentido. Faz todo sentido. Você pensa um casal que esteja perto de se aposentar. Quando você se aposenta, a sua renda cai, né? Você passa a receber aposentadoria e tal. Então, você ter despesas menores faz todo sentido do ponto de vista econômico, né? Então, eu acho que é mais uma questão das pessoas se darem conta, né? Porque eu vejo muita gente reclamando que o investimento para fotovoltaica é caro. Mas compra carro super caro, a diesel, que polui, é questão de escolha, né? Também questão de escolha. A gente está falando aqui de classe média, não está falando de gente pobre que tem, contando o dinheirinho para chegar no fim do mês. Estamos falando de classe média, que faz casa. É uma questão de você fazer escolhas de onde você vai botar o seu investimento também. Sim, com certeza. É muito legal ouvir isso, porque a gente tem uma dificuldade como arquitetos, às vezes até de conversar com o cliente, explicar, né? Tem uma resistência muito grande ainda. Eu estava comentando com a Maristela no começo que eu estou construindo uma casa em Vinhedo, meu cliente até tinha entrado aqui, o Edu, e aí a gente está também aplicando todas essas questões, mas eles trabalharam na Natura, né? Então eles já têm essa pegada assim, de sustentabilidade, então é diferente. Então acho que é legal a gente espalhar isso pelo mundo, é muito importante, né? Essas informações de arquitetura, de como isso envolve num projeto economicamente, para as pessoas começarem a enxergar que é o que você falou, vale a pena economicamente, né? Não é só uma questão de eu quero ou não quero ser sustentável, né? Eu preciso. Exato. Sustentabilidade ambiental é sustentabilidade econômica. Exatamente. A sustentabilidade, ela envolve todas as áreas, né? Quando a gente fala que o projeto tem que ser sustentável, ele tem que ser sustentável financeiramente também. Obrigada, Sônia. Meu prazer. Obrigada. Alguém tem uma pergunta para fazer? O Diego, a pergunta dele é se ele pode ser seu caseiro. Eu vi aqui. Nossa, quer mudar para sua casa. Eu queria só agradecer a Maristela por ter feito essa troca, porque diferente de todas as palestras que a gente viu, é diferente quando tem um cliente contando um pouco a história da vida dele na casa. Então, não fica
uma narrativa pelos olhos do autor, e sim uma narrativa pela história de quem está vivendo todo dia a casa. Porque a gente tem um problema hoje na construção civil, que é construir a casa voltado para a indústria. Quais são os problemas que a indústria tem? Qual a tecnologia para resolver o problema da água, da energia, e etc. Mas na hora de voltar para o cliente, a gente vê muita casa que depois de 2, 3 anos o cliente sai, porque imaginou aquilo, vê o desenho, mas na hora que construiu não realizou muito dos desejos dele. Então, ver essa paixão que a Sônia mostrou pela casa, ver esses cantinhos que ela... Até depois, é uma curiosidade, o Paulo já falou que ele gosta muito de ver, né, eu assisti o episódio de Casas Brasileiras, que ele gosta de ver o ângulo da churrasqueira, por exemplo, que é o ângulo que ele, como fotógrafo, mas por ser fotógrafo cinematográfico também, ele vê o ângulo da churrasqueira, ele vê toda a casa lá de trás. A Sônia também deve ter, todo mundo tem na casa um cantinho. Eu, por ir muito Santa Catarina, achei muitos cantinhos que são uma releitura moderna do cantinho catarinense, para mim, essa coisa da sala, do jantar e a cozinha, assim, muito pegado no sul, né? Eu fui criado no sul. E depois só a gente brincar, né, claro, do caseiro, assim, qualquer dia, numa visita, a gente poderia conhecer também, se chegar lá, a gente, né, para os alunos fazer uma visita técnica, só qualquer dia, se fosse possível. Só desculpa. Saiu o som? O Teison tem uma pergunta. Pode abrir o microfone para fazer, Teison? Oi, sim. Estão me ouvindo? Certo. É Jason. Jason. Sim. Bom, muito obrigado pela palestra, viu? Muito obrigado mesmo, foi uma aula. Eu achei muito poético, assim, pelos olhos até mesmo de quem fez. Sempre ouvi. E também como cliente também, né? Porque você usufrui também ao mesmo tempo que você ajudou a projetar. Eu acho que isso é uma sensação que deve ser muito boa. E também a Sônia, que falou aqui bastante sobre a sustentabilidade. É muito bom, eu até comentei que é muito bom não se sentir só no meio de várias opiniões aí que às vezes a gente vê que parece que a gente está indo contra a maré, né? Bom, eu queria perguntar sobre, assim, seu dia a dia com relação aos clientes e quando você faz essa investida e insere no projeto as tecnologias sustentáveis, como é que é o recebimento delas e se tem alguma dificuldade com isso, às vezes bloqueio da própria cliente, quais são os argumentos, além dos citados aqui, né? Porque é muito interessante até mesmo para a gente que, por mais que a gente insira tecnologias mais baratas, que possam ser feitas, reutilizadas, queria saber qual que são seus argumentos, suas palavras durante a apresentação. Tyson. Me conhece mais como Tchê. Como? Tchê. Tá. É o seguinte, eu falo assim, a questão de colocar essas tecnologias nas obras que a gente faz, nos projetos que a gente faz, a gente faz essa abordagem com o cliente, mas nem todos estão propensos a receber esse tipo de abordagem. Mesmo que você fale da importância no momento que eles estão construindo, muitos, que nem a Sônia falou, a classe média do Brasil, ela poderia toda já estar com energia solar e com captação de água da chuva. Não fazem porque, às vezes, a prioridade na casa não é para eles aquilo ali. Então, eu acho que falta conscientização em massa da nossa... Oi? Travou um pouquinho a Maristela. Sim. Vou esperar ela voltar um pouquinho. Alguma coisa... Travou. Travou o quê? Oi, voltou?
Sim. Voltou. Estão ouvindo? Travou geral ali, né? Até o final do ano passado, a gente eu estava vendo na mídia uma quantidade grande de inserções dizendo que o governo ia taxar a energia solar de uma forma muito grande. Mesmo assim, ela ainda seria vantajosa, porque você não vai pensar só na economia, você vai pensar na questão humanitária mesmo, de você não precisar fazer mais usinas e coisa e tal, né? Então, a água, às vezes eu falo assim, quando a gente fala assim, não é pela economia. Claro, a economia ela vem junto, depois é uma consequência, né? Mas você, até o detergente que você usa com excesso, não é pela economia, é por aquela água com sabão que vai para o rio e que vai prejudicar a natureza. Então, quando você trabalha, e uma coisa, eu vou falar uma coisa de escola, e quando você trabalhava com aluno, a importância de fazer uma reciclagem, a importância de jogar o papel que você usa na sala de aula, jogar no lixo, e aquilo ali no dia a dia não era assimilado, né? Você vê a dificuldade que as pessoas têm em aprender e executar aquilo que aprenderam. Quer dizer, quando não executam, eu digo que não houve o aprendizado, né? Então, é muito difícil isso. Eu prestei atenção uma vez que a Sônia falou, eu gostava muito do carro escuro, né? Mas ela não tá... Numa conversa, assim, fora do momento até, ela falou assim, eu faz anos que eu compro carro popular, e ela realmente tem carro popular, né? Para gastar menos combustível, né? E faz o mesmo efeito de um carro de luxo, né? E compra o carro, de preferência, branco, para que ele não absorva o calor. Nossa, isso me gravou muito. Então, a pessoa tem que estar receptiva para aquilo que é falado no dia a dia. Às vezes, você está falando qualquer coisa diferente, mas uma pessoa te dá um recado, e se você está apto, você está propenso, já preparado para receber, você vai fazer diferença na tua vida, né? Ela tem um carro elétrico, que também é abastecido com essa energia solar, com essa energia da fotovoltaica que ela tem. Então, a preocupação do cliente, ele tem que ser também uma preocupação com a natureza e com as gerações futuras, né? Nós tivemos ontem o Dia Internacional do Meio Ambiente. Então, e até só no time passado eu assisti uma live do Matheus Solano, que ele fala as mesmas coisas, ele está com a bandeira do meio ambiente, né? E é isso, é você fazer as coisas. Então, você convencer um cliente quando ele não quer é muito difícil, mesmo que seja muito barato. Mas ainda hoje, para nós, para minha clientela, numa cidade pequena como eu vivo, às vezes não é ainda acessível todo esse aparato de energia, de preservação da água, enquanto outros fazem com tonel que sobrou lá de alguma coisa, um reciclado, né? Eles pegam aqueles tonéis e enchem de água e eles vão fazendo a reciclagem dele. Então, é muito da sensibilidade da pessoa e da consciência que ela tem com as gerações futuras e com a ecologia, com o meio ambiente. E Maristela e Tchê também, eu acho que a consciência vem também não só do que a gente pode fazer, de todos esses pequenos atos, mas do consumo também. Eu acho que, a gente tem que aproveitar esse momento de Covid, a gente como arquitetos, nosso papel social, para trabalhar isso, né? O consumo, inclusive na construção eu trabalhei com alto padrão uma época, se troca muito material sem necessidade, e, por exemplo, a própria reciclagem. Você, quando recicla, eu descobri que nem tudo que a gente manda para reciclagem é reciclado, né? Boa parte vai para o lixo, porque eles não têm como reciclar, ou porque não tem uma capacidade, então, de realmente reduzir consumo. Acho que isso é muito importante para a gente que é arquiteto, né? E é bem interessante isso que você está falando, Dani, porque eu fui numa feira em São Paulo, da Revestir, acho que é uma das primeiras que eu fui, e eu entrei na Lepre, que é uma marca de pastilhas. É aqui do lado. Pastilhas, e a Lepre faz pastilhas com reciclagem de lâmpadas, aquelas lâmpadas que tinham fluorescente, né?
Sim, é aqui do lado. É legal você poder colocar uma pastilha reciclada, só que o custo dela é bem alto também, né? Então, tem tudo isso. Você tem que... Quando você faz um projeto para alguém, e isso é muito importante, nós que vamos sair da escola, saímos da escola e vamos direto para trabalhar com o cliente, é muito importante você saber o que o cliente pode gastar, né? Então, você tem que trabalhar com aquilo que o cliente pode. Então, essa pastilha elétrica, que é uma pastilha reciclada e coisa e tal, ainda o custo para uma obra de médio porte, ela é um pouco elevado, né? Então, é difícil a gente chegar num ponto comum, assim, de poder fazer as coisas, né? Mas tem alguma coisa, Maristela, se você me permite, tem uma coisa que eu acho que é uma escolha de materiais também, porque, assim, mais sustentável de tudo é aquilo que você não usa, não é nem o que você não recicla, o que você não usa. Então, por exemplo, o piso aqui de casa, todo ele é de cimento queimado. Não existe piso mais barato de fazer do que um cimento queimado, né? Se fosse botar uma madeira, já pensou quanto é que ia gastar? Ia gastar muito mais do que a gente gastou para fazer para botar as placas solares, né? As fotovoltaicas. Então, algumas escolhas de materiais, a gente usou todas as aberturas feitas de PVC, porque também tem uma outra vantagem, que é a seguinte: o PVC faz uma vedação de entrada de ar maior. Então, e não faz aquele barulho, que era uma coisa que me irritava demais, quando dá uma ventania, aquele barulho de esquadria de alumínio batendo, sabe? Porque sempre tem um pedacinho que vai ficar frouxo, por melhor que seja a qualidade da esquadria. Então, o silêncio, o fato de ser também é mais barato. Então, a gente fez opção por vários materiais mais baratos, e manteve algum material nobre, alguns acabamentos de madeira aqui e ali, né? Para dar também um aconchego, né? Porque senão a casa fica muito, muito fria. Mas eu acho que essas são opções que você faz, né? Eu podia ter botado, sei lá, uma árvore aí no chão e não ter botado placa solar. Podia ter inventado outras coisas, né? De acabamento, de material. Mas a gente tentou segurar ao máximo, e até porque também eu acho lindo o cimento queimado, acho super bonito, é gostoso, um cinzinha neutro, vai com tudo, é fácil de limpar, não tem frestinha, não tem coisa, aspirador, um paninho úmido de vez em quando e deu, né? Que isso também é sustentabilidade na manutenção da casa, né? Sim, e pensar também em pequenas coisas, né? Até o Jason, acertei? Vou chamar de Tchê. Tchê, você falou que estava com medo de ficar sozinho, de estar sozinha. Você não está sozinho. Tem muita gente nesse momento, graças a Deus, está aumentando. Eu tenho uma prima que morou numa comunidade na Bahia, chama Piracanga, por 5 anos, e é muito legal a história deles, porque em 10 anos eles pegaram um terreno que era um antigo coqueiral, que já estava, é muita areia, mas a terra já estava toda degradada, e eles construíram uma comunidade. Hoje eles conseguem plantar muita coisa lá, inclusive, e eles trabalharam só com arquitetura de terra, eles não têm nada que impacta, assim, eles só usam produtos biodegradáveis. É lógico que é o outro extremo, né? A gente não consegue viver na cidade urbana da mesma forma, mas a gente consegue usar produto biodegradável, a gente consegue usar coisas que impactam menos o nosso dia a dia. Então, isso está crescendo, graças a Deus. Sim, eu gosto muito eu flerto muito com a permacultura. O Diego já é meu amigo já há algum tempo aí, e já sabe disso, que eu gosto bastante da bioconstrução, e até perguntei para não até poluir um pouco, mas sobre a bacia de evapotranspiração e as wetlands, como é que está sendo a aprovação desses sistemas que despoluem o esgoto, e como é que está sendo a aprovação nas prefeituras, né? Eu vejo que realmente esse movimento das ecovilas também, né, está crescendo bastante. Ainda é pequeno, mas vai acontecer alguma hora, e com certeza eu acho que vai ser bastante válido aí.
Maristela, eu tenho uma pergunta da Giovana, também a Sônia pode responder também, imagino que seja para as duas, dá para fazer. É assim, a Giovana Bastos, ela pergunta para você, Maristela, a maioria das pessoas não estão preocupadas com a conservação da natureza. Como você induz os seus clientes a abraçarem essa causa? Olha, a princípio, eu falo assim, a Sônia foi uma cliente que já nasceu dentro do mato ali, né? Só melhorou o mato dela ali, ficou perfeito, né? Mas uma das formas de você induzir o cliente a plantar alguma coisa na sua... Porque os terrenos, que nem a Sônia falou, hoje em dia os terrenos estão cada vez menores, as pessoas estão fazendo casas grudadas nas outras, a ventilação delas se torna terrível, né? Porque você não tem nem corredor de passagem de vento, e isso é uma coisa que eu gosto de priorizar, assim como a gente fez a casa da Sônia, a gente faz muita casa pequena, casa de 100 metros, 150, 200 metros, a gente faz muitas casas desse tamanho, né? Mas nenhuma casa, a gente deixa de pensar essa questão da insolação e a questão da ventilação da casa, né? E para isso, quando a gente monta a maquete, a gente já começa a jogar bastante vegetação na maquete, para que a pessoa veja que com a vegetação a casa vai ficar mais bonita. E que a preservação disso aí ajuda a melhorar o ambiente em torno da onde ela está, né? Então, já vi clientes que, depois que a gente concluiu a casa, até indo contra a lei, colocou piso no pátio inteiro. Então, assim, você não tem nem... Se a prefeitura não fiscaliza, não vai lá e impede que essa pessoa faça, a gente não pode ir lá tirar. Depois que ela entrou, ela pega e fecha, para não ter nada para limpar. As pessoas veem a vegetação como um incômodo. Outro dia, um vizinho mudou um vizinho numa casa um vizinho novo, nós tivemos, primeira coisa que ele fez foi passar cera em 2 árvores que tinha na frente da casa. Então, essa é a conscientização das pessoas. Não sou eu sozinha que vou conseguir, mas para os clientes a gente tenta colocar bastante, que olha, aqui a frente da casa ficou para o oeste, então a melhor solução para você, além dos elementos das estruturas arquitetônicas que a gente usa para impedir que o sol entre na casa e a insolação fique muito forte na casa, é a vegetação que você vai colocar na frente disso aí. Então, a gente vai trabalhando sempre essa questão de uma forma mais suave até, né? E fala, mas é aquilo que você viu lá naquela imagem, deixa eu colocar de novo aqui, só um pouquinho, deixa eu ver, é que eu estou mudando, acho que diferente aqui. Deixa eu voltar só lá na frente um pouquinho, ó. Nessa imagem aqui do condomínio, ó, tá? Isso aqui era uma mata fechada. Você vê o entorno, aqui, ó, você vê a mata descendo aqui, né? Passando aqui, a casa da Sônia está aqui. A mata passando aqui. Hoje isso aqui está fechado, provavelmente você não vai enxergar quase nada olhando numa foto atualizada do Google, né? E essas casas também tiveram que fazer toda aquela documentação, exigências, né? E, infelizmente, as pessoas arrancam a árvore e não plantam em outro lugar. Assim, você não está falando de classe baixa, de classe média, você está falando de classe alta. Então, é a conscientização, e ela tem que vir pela educação, tá? E a conscientização vinda pela educação é que faz essa transformação na vida das pessoas. Caso contrário, você não consegue. Isso é a minha forma de pensar, né? Não sei se... A Sônia... Alô? Eu queria me despedir de vocês, eu tenho um compromisso agora. Pode falar, desculpa. Então, eu queria só dar um tchau para vocês, dizer que eu tenho um compromisso agora e vou ter que abandonar vocês aqui. Mas, assim, as fotos que a Mari usou estão um pouquinho desatualizadas. O mato está muito grande. Se vocês quiserem ver. Nossa, que lindo. Olha, o mato é aqui. A edícula da churrasqueira eu já quase nem consigo enxergar lá atrás. Tem uma foto que a Mari mostrou
Tem uma foto que a Maristela mostrou, que é dos fundos da casa. Você viu os fundos da casa inteiros, né? Eu vou mostrar agora aqui para vocês. Olha aqui como está a chegada da churrasqueira. E olha só como ficou aqui a parte de trás da casa, que pegava muito ainda o sol do lado oeste. Olha só, você quase não enxerga mais a fachada da casa, porque as palmeiras subiram todas. Bem sombreada. E veja que o chão embaixo das palmeiras é brita. Porque a brita me ajuda a combater essa coisa da... Ó, você viu o contraste? A diferença? Muito sombreado. Tem um ângulo aqui, né? Então, o chão com brita também, ali onde espirrava a sujeirada, né? Se espirraria se fosse com terra, com grama, talvez. Então, a brita está ali, não impermeabilizou o solo, as palmeiras cresceram absurdamente, estão super altas. Então é isso, gente. Eu vou me despedir de vocês, que eu tenho um compromisso. Sônia, muito obrigada, viu, pela presença e pela fala. Não, quero agradecer a vocês por estarem tocando no tema da sustentabilidade. A construção civil é uma coisa... E, assim, quando a gente constrói uma casa, é uma coisa que não vai durar 6 anos, 10 anos, 20 anos. É uma coisa que vai durar 50, 100, 200, 300 anos. Então, você tem que pensar... enquanto a sustentabilidade inserida nessa casa vai acumular de ganhos para a qualidade de vida durante dezenas e dezenas de anos, às vezes até séculos. Então, outro preceito grande de sustentabilidade, durabilidade, né? Fazer para durar, porque tudo que dura, você dilui o impacto ambiental ao longo do tempo. A gente pode falar em flexibilidade também, a gente pode construir de forma flexível. Mas muito obrigada pela sua presença aqui junto com a Maristela. Agradecemos muito mesmo. Obrigada, um abraço. Um abraço. Tchau, Sônia. Tchau. Até. Gente, eu queria perguntar, vocês têm mais alguma pergunta para a Maristela? A gente também não vou tomar a tarde toda da Maristela, né? Não, já estamos 3 da tarde. Vocês têm alguma outra? Desculpa o trem aqui. Maristela, eu acho que, né, como sempre, é muito bom. Eu espero te rever depois dessa quarentena passar. Eu quase fui hoje para ir, mas acabei desistindo. Agradeço de novo, foi muito bom rever esse projeto. A gente já discutiu na primeira vez que eu te conheci, você fez o favor de mostrar ele com a mesma calma de hoje. Tive o privilégio de ser antecipado, tive vários spoilers, como a gente brinca, mas acho que mais do que a conscientização do projeto em si, foi todo um contexto, desde agradar o cliente, né, desde uma questão, a gente está falando da sustentabilidade, não só como a água, a eletricidade, mas pontos cruciais, principalmente relações cruzadas, paisagismo, que faz com que isso seja um ponto focal do projeto. E depois, né, você mostrou com muita sabedoria como as intervenções do próprio projeto, né, essa galeria que não estava prevista, essas coisas de obra que a gente vai ao meio, o projeto nunca meio que acaba, assim, e mesmo quando acaba, imagina que você fala que vai na casa da sua irmã, às vezes olha e fala, podia ter feito isso aqui, podia ter feito aquilo ali. Porque uma arquiteta não quer entregar, a gente brinca que se não põe uma linha, a entrega, a gente fica trabalhando eternamente no projeto, vai esmiuçando, até o parafuso. Então, acho que foi muito feliz a fala, né, que agradeço muito, acho que inspirou bastante os alunos, a gente vai subir esse material para que inspire mais gente e que conheça mais seu trabalho, querida. Eu queria agradecer demais você. Essa é a minha fala, deixo para a Dani e depois para você encerrar, querida. A minha fala é igual de todas as palestras, eu só tenho muito a agradecer a todos vocês que se abrem para trazer o trabalho e conhecimento para os nossos alunos, porque eu acho que quanto mais conhecimento, mais repertório, melhores arquitetos eles vão ser, e eu acho que esse assunto da sustentabilidade é muito importante para todo mundo. Para mim,
já sou ativista, mas eu acho que eu tenho alguns alunos que são, outros que ainda precisam pensar, então agradeço demais toda essa fala de vocês e esse projeto incrível. Obrigada. Eu agradeço também. Eu acho assim que a visita ou que vocês façam para os alunos, né? As visitas que façam visitas em lugares que vocês não conhecem. Se puderem entrar dentro de casas, entrem, porque a gente tem experiência de quando a gente viveu, das casas que a gente mora, da casa que a gente visita, dos amigos, né? E existem, assim, cada soluções maravilhosas para cada casa. Pensar sempre que nós temos uma função como arquitetos também de melhorar o mundo, né? Não só na parte de arquitetura, mas nas ações da gente do dia a dia, né? Mas eu agradeço, olha, de coração. Se tiverem alguma pergunta que eu possa responder depois, os alunos podem me mandar a pergunta, passa para o Diego, ali a gente vai falando, né? E parabéns para a universidade, para a Dani, para o Diego, né? Para a universidade, que estão proporcionando esses momentos, assim, para os alunos, que eu acredito também que sempre alguma coisa a gente aprende. Pode não aprender muita coisa, mas alguma coisa, a gente pode saber de muita coisa, mas a gente sempre aprende alguma coisa, né?